Oi, pessoal, eu sou a professora Beatriz e eu vou trabalhar com vocês hoje a oficina Sua Vez de Desenhar, o Gartic e a Geometria. Bom, o objetivo da oficina é a gente trabalhar alguns conceitos da geometria plana que a gente já estudou anteriormente. A gente vai relembrar um pouco dos conceitos que a gente já estudou e depois a gente vai partir para o Gartic para poder aplicar esses conceitos, para ver se a gente está entendendo direitinho. Primeiramente, eu vou passar para vocês aqui uma revisão, de alguns tópicos da geometria plana. E a gente vai passar só por cima mesmo, tá, gente? Não vou aprofundar muito não, porque o objetivo aqui é só a gente relembrar mesmo os tópicos, tá? Então, o primeiro tópico aqui que a gente vai... trabalhar da geometria plana, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é o tópico dos ângulos, né? Mas o que são os ângulos, né? Os ângulos, eles são a região interna, que é formada por duas semirretas que partem de um mesmo ponto, né? A gente tem aqui o ponto O, que é a origem, a semirreta A e a semirreta B. A interseção delas, né, é o ponto de origem. E essa região aqui, entre elas, é o ângulo, né? Então, o ângulo é a parte interna que é formada por duas semirretas, que partem da mesma origem. Os elementos do ângulo são todo ângulo ele possui dois lados e um vértice, né? Sendo os dois lados as duas semirretas e o vértice é o ponto de origem, né? O ponto onde partem os vértices, onde partem os lados, né? Onde partem as duas semirretas. Outro tópico que a gente vai... os ângulos, né? Eles podem ser reto, né? Que é quando a medida dele é de 90 graus, né? Então, a gente tem aqui a semirreta B paralela à semirreta A, perpendicular à semirreta A, e a gente tem o ângulo entre eles é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, né? Então, ele é um ângulo reto. O ângulo agudo é quando a medida do ângulo ela é menor do que a de um ângulo reto, né? Ela é menor que 90 graus. Então, se a gente tem aqui, né, essa região aqui entre B e A é menor do que 90 graus, então o ângulo é agudo. Agora, se for maior do que 90 graus, significa que o ângulo é obtuso, né? Então, se a gente tem aqui um ângulo maior do que 90 graus, o ângulo é obtuso. Outro tópico que a gente vai ver também é sobre os ângulos complementares e os ângulos suplementares. Dois ângulos são complementares se a gente somar os dois e dar 90 graus. Então, por exemplo, aqui a gente tem o ângulo 35 e o ângulo 55. Se a gente somar 35 mais 55, a gente vai achar 90 graus. Aí, vamos supor que a gente tem 30 e 50. 30 e 60. 30 mais 60, 90 graus. 50 mais 40. 50 mais 40, 90 graus. Né? Então, por aí vai. Né? Se a gente tiver dois ângulos que somados dão 90 graus, significa que eles são complementares. Agora, se a gente tiver dois ângulos que somados dão 180, né? No caso aqui o 30 mais o 150, 30 mais 150 igual a 180, significa que eles são ângulos suplementares, né? Isso vale para 170 mais 10, 160 mais 20, 140 mais 40 e por aí vai. Se os dois ângulos somados derem 180, significa que eles são suplementares. Outro tópico que a gente vai estudar é um pouco sobre os triângulos, né? Sobre os elementos do triângulo, a classificação e a área. O triângulo, a gente pode indicar ele por o triângulo ABC, né? A gente bota um triângulozinho ABC, significa que a gente está falando sobre o triângulo ABC. Os elementos do triângulo são os lados, os vértices e os ângulos internos. Os lados, eles são representados pela letra minúscula, que é A, B, no caso daqui, né? A, B e C. Se tiver letra minúscula, é lado. Já os vértices são pela letra maiúscula. Então, se tiver A, B, C, letra maiúscula, significa que são os vértices, né? Que são esses
Os encontros das semirretas, né, são chamados de vértice, né? Se a gente, os lados são as semirretas, né? Que eu não falei antes, os lados são as semirretas. E o encontro das semirretas são os vértices. E os ângulos internos é a região compreendida entre eles, né? Se a gente tem aqui essa região compreendida entre eles, aqui é o ângulo interno. Bom, o triângulo a gente pode classificar ele quanto aos lados, né? Aí a gente vai ter o triângulo equilátero, onde os três lados e os três ângulos são congruentes. Então, né? Ou seja, a gente tem três lados iguais e três ângulos iguais. A gente tem o isósceles, que é quando a gente tem dois lados congruentes e os dois ângulos da base congruentes, né? Então, a gente tem os dois lados iguais e os dois ângulos da base iguais, a gente tem o triângulo isósceles. E o escaleno, que é quando a gente não tem nenhum ângulo, nenhum lado congruente, nenhum ângulo congruente, né? A gente não tem nenhum lado igual, nenhum ângulo igual. Aí, no caso, é o triângulo escaleno. Quanto aos ângulos, a gente pode classificar eles como acutângulo, que é quando a gente tem... A gente viu lá anteriormente que quando o ângulo ele é menor do que 90 graus, ele é um ângulo agudo, né? Quando ele é menor do que 90 graus, a gente tem o ângulo agudo. Ou seja, quando é acutângulo, significa que os ângulos internos do triângulo são menores do que 90 graus. Então, se os ângulos internos do triângulo são menores do que 90 graus, o triângulo é acutângulo. Se tem um ângulo igual a 90 graus, significa que o triângulo é retângulo, né? Se tem um ângulo igual a 90 graus, um ângulo reto, é retângulo. E se tem um ângulo maior do que 90 graus, qualquer ângulo maior que 90 graus, se for um ângulo 91, é maior que 90 graus, é obtusângulo. Né? Porque a gente viu anteriormente que o ângulo maior do que 90 graus é obtuso. Então, o triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo maior do que 90 graus. E como que a gente acha a área do triângulo? Para a gente achar a área do triângulo, a gente precisa ter... A gente pode dividir em triângulo qualquer e triângulo equilátero. Para um triângulo qualquer, a gente precisa ter a medida da base e a altura relativa à base. Se a gente tiver essas duas informações, a gente consegue calcular a área, né? Então, porque a área é base vezes a altura dividido por 2. A gente já estudou isso anteriormente, né? E eu tô só relembrando mesmo qual é a área, né? Do triângulo, né? É base vezes a altura sobre 2. Numa aula anterior, a gente vai... Uma aula, né, posterior, a gente pode mostrar como que chega nessa formulazinha de base vezes altura sobre 2. Tanto para essa quanto para as outras áreas que a gente vai ver anteriormente. A gente vai ver posteriormente. Mas hoje a gente vai só relembrar quais são as áreas. Já do triângulo equilátero, né, a gente tem a medida do lado e a medida da altura, né? Então, a gente tem que a área L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. E a altura é L raiz de 3 sobre 2, né? E como eu disse, a gente está só relembrando que a gente já estudou anteriormente. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre os quadriláteros, né? A gente tem aqui o paralelogramo, né? Que é quando a gente tem os dois lados opostos paralelos, né? Então, a gente tem a parte de cima e a parte de baixo paralela. E o lado ao lado paralelo significa que é um paralelogramo. E a área do paralelogramo é base vezes a altura. Por quê? O paralelogramo, se a gente transferir esse triângulozinho aqui, que formou com a altura, com a parte da base e o lado aqui, e transferir ele para o lado de cá, né, passar ele para cá e para cá, a gente acha um retângulo. E a área do retângulo é base vezes a altura. E a gente vai ver isso um pouco mais para frente, como, né, se isso é verdade mesmo ou se não. A gente tem o trapézio, né, que é quando as bases são paralelas, né, os lados não são paralelos, mas as bases são. E aí, no caso, a base vai ser, a área vai ser base maior mais base menor vezes H sobre 2, né, onde a base maior, a base menor e a altura. E a gente tem o quadrado, né? A área do quadrado, que é L ao quadrado. Mas será que a área do quadrado é realmente L ao quadrado? Vamos ver aqui se a gente chega nessa incógnita aqui. Bom, eu tenho aqui
Vamos supor que eu tenho um quadrado de lado 7, né? Se eu colocar aqui 0 quadradinhos aqui dentro, vamos supor que se eu colocar 1, eu ainda não consigo... Eu coloquei 3, né? Eu ainda não consegui completar o quadrado todo. Então, 3 não é a área não é a área, né? Não é a área aqui compreendida aqui dentro. Então, e lembrando, gente, que cada quadradinho aqui tem 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Então, cada quadradinho tem 1 centímetro aqui. Então, eu tenho que aumentar de forma que eu complete o quadrado todo. Se eu aumentar para 21, ainda não completou. Se eu aumentar para 33, não completou ainda, né? Então, para me completar, eu tenho que aumentar para 49. Então, né, cabem 49 quadradinhos dentro do quadrado 7 por 7, né? Agora, se eu colocar um 6 aqui, por exemplo, né? Colocar 4 não vai completar. Se eu colocar 10, não vai completar. Se eu colocar 34, ainda não completou. Olha, falta ainda alguns quadradinhos. Se eu completar, nossa, 36 já completou. Então, a área, né, vai ser 36, certo? Mas o que a gente pode tirar disso, né? Quanto que é 36? 36 é 6 ao quadrado. Então, se eu multiplicar 6 por 6, eu vou achar 36. Antes a gente viu 7, né? Para achar 7, a gente precisou de 49. Mas quanto é 49? 49 é 7 vezes 7. Então, é 7 ao quadrado. Se a gente fizer com 8, com 8 vai dar quanto, será? Com 8 dá 64. 64 é 8 ao quadrado. Ou seja, a área do quadrado é L ao quadrado, né? Se a gente fizer o lado ao quadrado, a gente sempre vai achar o número de quadradinhos que cabem dentro do quadrado, né? Como a gente viu. Vale para esses, né? A gente conseguiu achar que a área realmente é L ao quadrado sobre 2. A gente realmente conseguiu achar, né? Que é L ao quadrado sobre 2. Aí a gente tem aqui a área do retângulo, né? Que a área do retângulo vai ser base vezes a altura, né? E a gente pode fazer o mesmo processo do retângulo, a gente pode utilizar aqui a mesma ideia, né? Para poder achar a área do retângulo. Porque se a gente vier aqui, né? A gente vier aqui e tem um retângulo, por exemplo, a gente tem um retângulo aqui de 9 e 8, para a gente conseguir completar o triângulo, o retângulo, né, no caso, a gente precisa aumentar para 72, né? E se eu colocar aqui 10 e aqui 5, vai dar 50. Se eu colocar aqui 14, 15, né? E 15 e 3, por exemplo, vai dar 45. Só que 3 vezes 5 é 45. 10 vezes 5 é 10 vezes 5 é 50. Então, se a gente fizer a base vezes a altura, a gente consegue achar quantos quadradinhos que cabem dentro e a gente consegue achar a área do retângulo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre círculo e circunferência, né? O círculo, ele tem o raio, né? E a área do círculo é πr ao quadrado. A gente sabe que o comprimento da circunferência, né? Se a gente der uma volta completa na circunferência, a gente tem 360 graus. Então, a gente tem 2π, né? Vezes o raio, a gente consegue achar aqui o comprimento dele. E a área, né? É πr ao quadrado. Agora, a gente vai estudar um pouco sobre os polígonos regulares, né? Então, a gente vai usar as seguintes notações. L é a medida do lado, A é a medida da apótema e R é a medida do raio da circunferência. E o P é o semiperímetro.
né? Então, a gente tem o triângulo equilátero. O que é um polígono regular, né? Eu não falei o que é um polígono regular. Polígono regular é aquele polígono que tem todos os lados, todos os ângulos iguais, né? Eles têm os lados e os ângulos congruentes, né? Se eu tenho ali um polígono cujos lados são iguais, são congruentes e os ângulos são congruentes, significa que ele é um triângulo equilátero. Que significa que ele é um polígono regular. O triângulo equilátero é um polígono regular. Por quê? Porque ele tem os três lados iguais e os três ângulos iguais. O lado a gente acha por r raiz de 3 e a apótema é o raio dividido por 2, né? E a apótema é aqui, gente, a distância aqui da base até o centro da circunferência, onde o triângulo está circunscrito. O quadrado, ele também é, né, um polígono regular. Por quê? Porque ele tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos iguais também, né? São os ângulos de 90 graus. Então, a gente tem que o lado é r raiz de 2 e a apótema aqui, ó, a distância entre a base e a origem é igual a L sobre 2, né? Porque se a gente completar aqui, a gente vai ter igual a esse aqui, né? Vai ter paralelo a esse. Igual a esse, então vai ser lado. Aí, como é só até do centro até aqui, é metade, então é L sobre 2. O hexágono, ele também é um hexágono regular, tá? O hexágono regular, ele também é um polígono regular. Por quê? Porque ele tem os 6 lados iguais, os ângulos iguais, né? Os ângulos de 60 graus. E a apótema aqui é a distância daqui da base até o centro, que é L raiz de 3 sobre 2. E o lado é igual ao raio, é o mesmo tamanho do raio, né? Porque a gente for ver, ele formam vários triângulos equiláteros aqui, ó. Vários e vários. E é isso, gente. A revisão foi essa. Agora a gente vai passar para a parte do jogo, né? Do Gartic. Bom, agora a gente vai passar para a parte do Gartic. Eu vou criar a sala aqui para vocês e a gente vai jogar, né? O jogo. Gente, para quem nunca jogou o Gartic, o que acontece? O jogo, no nosso caso, o tema é geometria. Então, ele vai... A gente tem algumas palavras. Ele vai ele vai... aleatoriamente, ele vai mandar pra gente aqui ele vai mandar pra gente vou aqui no para vocês, né? Ele vai jogar aleatoriamente uma palavra e a gente tem que desenhar a palavra. Por exemplo, quando for minha vez, eu vou ter que desenhar a palavra. Aí vocês vão ter que adivinhar qual que é a palavra que eu estou desenhando, né? Aí, à medida que vai adivinhando, vai ganhando ponto. Aí tem as dicas, né? Que caso as pessoas não estejam adivinhando qual desenho, tem as dicas que eu posso dar. Aí, na verdade, são 3 dicas. Aí a primeira vai aparecer a quantidade de letras, a segunda a primeira letra e a segunda alguma outra letra da palavra. E o que acontece? Vão aparecer 2 palavras, a gente pode escolher qual palavra que a gente achar melhor, porque às vezes a gente vai abrir lá a palavra e a palavra vai aparecer lá 2 palavras e às vezes uma é mais fácil do que a outra para desenhar, ou para outra pessoa acertar, não sei. E aí vai ser... O jogo é mais ou menos assim, né? Então vamos jogar. Vamos iniciar aqui a primeira partida. Eu vou começar desenhando, né? Aí aqui, como eu disse pra vocês, a gente tem duas opções. Eu posso escolher se eu quero essa opção ou essa opção. Aí eu vou escolher... Ixi, perdi minha vez. Tá vendo? Se demorar muito pra poder escolher, perde a vez. Aí o próximo a desenhar, no caso, agora... Aí, pra pessoa, tá aparecendo agora duas palavras, né?
Só que às vezes também pode ser porque a pessoa não sabe, não sabe o que desenhar, né? Então, né? Aí você pode pular a vez, né? Tem como você pular a vez. E é isso. Aí pode dar a dica, tá, gente? Não precisa. Né? Aí, como eu falei, pode dar a dica. Ninguém acertou o que era. Agora vamos para a próxima pessoa desenhar. Bom, vamos ver, né, se a pessoa vai... Agora vai ser minha vez de desenhar, né? Agora eu não vou perder a vez, não. Agora eu vou desenhar.
Na próxima eu não posso acertar. Perdi a vez.
E assim vai, gente, até alguém atingir o máximo de pontos possíveis, né? Que no caso é 120. Eu vou encerrar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado né? E que se vocês quiserem, né? Depois se vocês quiserem jogar o jogo, né? Vocês podem me procurar, né? Que eu passo o link pra vocês. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no privado, podem me mandar mensagem, que eu estou à disposição para ajudar vocês. Muito obrigada e tchau, tchau.